Ok, estamos gravando. Essa é a conversa aberta número 3. Tem bastante gente chegando aqui ainda, com o tema Direitos Humanos, a Água e Saneamento em Tempos de Pandemia. Queria agradecer a participação de todos e todas nesse espaço. As conversas abertas são espaços que são convocados, organizados por pessoas que participam do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, com parceiros, educadores, especialistas, ativistas da Rede Emancipa. Então, sem mais demora, eu queria passar a palavra para a Laisa, para ela se apresentar, falar um pouco sobre a proposta que foi construída para essa nossa atividade hoje e falar um pouco sobre a dinâmica, como vai seguir o debate daqui para diante. E lembrar que eu vou postar aqui no chat o link para quem precisa do certificado dessa atividade. É só preencher o formulário e o certificado vai automaticamente para o e-mail. Caso vocês não recebam o certificado por e-mail, avisem que pode ser que tenha algum erro de digitação no e-mail de vocês, tá bom? Se ele chegar automaticamente no e-mail é porque está tudo certo. É isso. Bem-vinda, obrigada a todos. Passo para você, Laisa. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Laisa, eu sou arquiteta, sou doutora em Planejamento Territorial pela Universidade Federal do ABC, onde eu atuo também como pesquisadora. Eu sou militante da Rede Emancipa e venho atuando mais especificamente por meio da Universidade Emancipa, que funciona como um núcleo dentro da Rede Emancipa, que ajuda na organização de algumas atividades de caráter formativo, como essa, que vocês estão participando, mas também, como a Daniela falou, como o próprio curso Pandemia e Periferias, da qual diversos de vocês estão participando. Essa conversa, especificamente, ela surgiu da sugestão da Érica, que, como muitos de vocês são alunos do curso Pandemia e Periferias, então já deixo o convite também, se vocês quiserem propor um tema, né, que não esteja pautado no curso, vocês também podem propor conversas como essa. A Érica, ela participa do Ondas, né, que é uma organização que atua na luta pelos direitos à água e ao saneamento, e aí eu já começo a falar um pouco, né, sobre o tema da nossa aula. A gente vai falar sobre esse direito, né, justamente à água e ao saneamento, que é um serviço essencial à vida, ao bem-estar de todos nós, né, um direito coletivo, e cujo acesso ainda, infelizmente, ele ainda é desigual no Brasil e em vários países, né, pelo mundo, o que é ainda mais perverso, né, nesse contexto da periferia, nesse contexto da pandemia. Como a Daniela falou, né, diversos temas que a gente tem trazido, eles não são só importantes nesse contexto, mas esse contexto, ele acrescenta novas camadas de perversidade, né, especificamente no tema de hoje, né, é muito cruel que parte da população ainda não tenha acesso a esse serviço básico, né, do saneamento e do acesso à água, que, que, que são essenciais para as populações poderem tomar medidas preventivas básicas, né, a prevenção de contaminação pelo novo coronavírus. E passando aqui para a apresentação de como vai se organizar esse nosso momento de hoje, a gente dividiu em dois momentos. Um primeiro momento de apresentação, nós vamos contar com três palestrantes, que eu já vou apresentá-los. Esse primeiro momento, ele vai durar cerca de meia hora, e depois nós vamos abrir para um debate aberto. Vocês vão poder fazer perguntas aqui pelo chat, ou podem abrir a câmera, se quiserem falar. E o nosso primeiro apresentador será o Montenegro. O Montenegro, ele é engenheiro, ele é coordenador nacional do Ondas,
mas também ele é um parceiro do Emancipa, da Rede Emancipa, o que foi uma surpresa. Eu já conheci o Montenegro por ser essa liderança do Ondas, mas não sabia que ele leciona matemática num cursinho popular da rede lá no Distrito Federal. Foi uma grata surpresa. Então, antes de passar para o Montenegro, eu queria pedir para quem não for falar, né, que os nossos participantes e os demais palestrantes, que desligassem o vídeo e o áudio, para a gente diminuir o risco de interferência aqui na nossa transmissão. Então, se vocês puderem desligar. E daqui para frente eu vou passar para o Montenegro. Depois, o Montenegro volta a palavra para mim apresentar os próximos palestrantes. E queria dizer, só dar um aviso aos nossos palestrantes, que eu vou ficar com a tarefa ingrata de controlar o tempo, certo? A gente combinou ali cerca de 10 minutos para cada um, e eu dou um aviso no chat quando a gente chegar nos 8 minutos, certo? Então, passo a bola para o Montenegro. Bom dia, é muito legal estar aqui com vocês. Pela primeira vez, estou participando de uma atividade da Universidade Emancipa e poder trabalhar o tema dos direitos humanos à água e saneamento no Brasil com quem está interessado em entender a realidade e atuar para transformar a realidade das periferias das cidades brasileiras. É tudo de bom, tudo que a gente precisa para se mobilizar numa época tão difícil. O Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento é uma ONG fundada em fevereiro do ano passado, composta por profissionais do saneamento, ativistas sindicais e dos movimentos sociais, estudantes, não é? Nós temos aqui participando dessa apresentação hoje a Raíssa, que é arquiteta e doutora pela Federal do ABC também, é uma pesquisadora interessada na área de saneamento nas cidades brasileiras. E temos aí o Amael, estudante do último ano de Direito da Federal de Minas Gerais também. Então, é esse tipo de composição que inclui, não é, militantes dessas diversas vertentes que compõem e fazem a atuação do Ondas. O foco do Ondas é promover os direitos humanos à água e ao saneamento, defender a universalização dos serviços públicos, exatamente tendo em vista que é um direito, todos devem ter acesso, né? Mas não só ter acesso, mas ter acesso a serviços que sejam de qualidade, serviços que, por exemplo, sejam disponíveis 24 horas por dia, acessíveis, inclusive, do ponto de vista econômico. Quer dizer, não é possível restringir um serviço essencial só àqueles que podem pagar. E, por último, prestado por entidades públicas, não é? E se liga essa questão da prestação por entidade pública, não é, a nosso terceiro objetivo, que é trabalhar contra a privatização e pela desestatização, pela estatização dos prestadores de serviço. Esse ponto é fundamental, inclusive no momento, porque está na ordem do dia iniciativa do governo e de setores econômicos privatistas, no sentido de desestruturar a prestação do serviço de água e esgoto no Brasil para abrir espaço para os negócios da iniciativa privada. Inclusive, a Folha de São Paulo de hoje traz uma matéria falando do relatório do senador Tasso Gereissati, prometendo que, se passar o projeto de lei que está no Senado, que vão tentar votar na quarta-feira, aprovar na quarta-feira, em 12 anos, todos os problemas de saneamento do Brasil serão resolvidos e a universalização terá atingido.
É muita mentira, é muita cara de pau. Nós estamos fazendo, na verdade, 10 anos, o aniversário da declaração da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Direitos Humanos da ONU, dizendo que água potável e viver em ambientes saneados são direitos humanos fundamentais. Essa declaração é de 28 de julho de 2010. Então, o ano de 2020 é o ano do 10º aniversário dessa declaração. É um ano de luta, é um ano de informação a respeito desse tema, de modo que a gente possa ajudar a população a se mobilizar na luta por esses direitos. A gente diz que são direitos, 2 direitos, o direito à água e o direito ao esgotamento sanitário, também como um direito diferenciado. É fundamental perceber o seguinte: apesar de esse direito ainda não estar inscrito explicitamente na nossa Constituição, lá nós temos direito ao ambiente sadio, temos direito à moradia, mas não temos explicitamente o direito à água e saneamento. O Brasil está vinculado, como membro da ONU, à promoção desses direitos. E as políticas públicas de saneamento básico do Brasil devem respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos à água e esgotamento sanitário, garantindo a aplicação do máximo de recursos disponíveis para avançar progressivamente rumo à universalização de serviços de qualidade e acessíveis. Acontece que num país como o Brasil, marcado por uma profunda desigualdade e pela pobreza de uma parte enorme da população do país, o risco do direito à água e esgotamento sanitário é muito grande. Na verdade, não só o risco ao acesso à água e esgotamento sanitário, a esse direito, mas também em risco estão os direitos à moradia adequada e a mais elevado nível possível de saúde e à vida. Nós incorporamos aí na apresentação, que a gente deve deixar disponível para todos que se interessarem, alguns gráficos que fazem parte do trabalho do pesquisador Marcelo Nelli, da FGV Social, mostrando como está evoluindo o índice de Gini no país. Não é? Nós temos uma situação que o índice de Gini começa a cair ao final de 2012, cai até o começo de 2015 e, a partir daí, ele se eleva novamente, mostrando que houve uma tendência de queda da concentração de renda e da desigualdade num período relativamente e, infelizmente, curto, de apenas 3 anos, e a partir do meio de 2015, nós temos um agravamento da desigualdade, agravamento esse que vai ficar pior ainda agora com a situação de pandemia. Um outro aspecto também importante é que nós temos uma situação que os mais pobres foram os que perderam mais nesse processo de concentração de renda que se instalou a partir do final de 2014 até 2019. Os pobres, os 20% mais pobres, perderam 73% da renda per capita do trabalho, enquanto que os 10% mais ricos foram a única camada que teve aumento da renda per capita do trabalho de 5,5%. Então, é extremamente grave que a perda de renda esteja se concentrando exatamente nos mais pobres. Nós temos uma informação bastante completa, feita pelo Marcelo Neri, com base na Pesquisa Nacional
de amostragem por domicílios contínua. E é verdade que, a partir do começo de 2017, a renda média começou a aumentar novamente. Mas a crueldade é justamente essa, é que ela aumenta porque os mais ricos aumentam muito, enquanto que, infelizmente, os mais pobres têm essa renda, a sua renda per capita diminuída. Isso, evidentemente, coloca um desafio para a universalização do saneamento, porque as pessoas com menor renda estão morando em situação pior, estão morando em bairros com infraestrutura extremamente precária, muitas vezes estão morando em habitações precárias que nem sequer conseguem ter um banheiro, não é? Então, é uma situação onde a universalização do saneamento fica extremamente comprometida. No Ondas, nós temos claro, então, que não há possibilidade de universalização do saneamento, nem mesmo pela mágica prometida pelo senador Tasso Gereissati, se não houver crescimento econômico com distribuição de renda. É impossível universalizar o saneamento. Quando eu falo aqui saneamento, eu falo tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário nas periferias das cidades brasileiras sem uma reforma urbana. Não é uma questão apenas de colocar rede de água e rede de esgoto. As habitações precisam ter qualidade, a infraestrutura urbana precisa ter qualidade, enfim, a população precisa ter o direito à cidade garantido. E, da mesma forma, sem reforma agrária no campo, é impossível garantir saneamento para a população. A população rural, não é? Vivendo em situação precária, expulsa das suas áreas de lavoura, de cultivo, não terão, evidentemente, condições de moradia e de fixação no seu trabalho que permita ter saneamento adequado. Então, nós dizemos que a luta pela privatização, contra a privatização do saneamento básico, é uma luta por justiça social e pelos direitos humanos à água e ao saneamento. E, como eu disse, essa questão está na ordem do dia. No slide 9 da nossa apresentação, nós temos aí, inclusive, o link para um manifesto sobre a defesa dos serviços públicos e pela garantia do acesso à água e ao esgotamento sanitário para toda a população. Para deixar mais claro, não é? No nosso entendimento, privatização do saneamento significa reforço da desigualdade. E a desigualdade é um aspecto que é mantido quando se trata o saneamento como negócio. Quando se tem o abastecimento de água e o esgotamento sanitário como ferramenta para a promoção do lucro, evidentemente que não interessa atender aqueles mais pobres. É concentrar os investimentos nas camadas médias e ricas da população, porque essa pode pagar mais caro pelo serviço e maximizar o lucro. Da mesma forma, nós entendemos que a chance de universalizar é maior se há uma gestão pública democrática na prestação do serviço de saneamento básico. Veja bem que nós, quando falamos de gestão pública, falamos de gestão pública democrática. Por que isso? Porque nós sabemos que o Estado brasileiro está privatizado. É fundamental que a luta pela desprivatização do Estado brasileiro se coloque numa perspectiva de uma gestão pública democrática, assegurada a participação dos amplos setores populares. Temos, então, que chamar a atenção sobre a previsão de votação no Senado do projeto de lei 4162 essa semana. Está previsto, está anunciado que vai ser votado na quarta-feira. E chamar a atenção que esse projeto de lei, para abrir espaço
para as empresas privadas, ele desestrutura e põe em risco o que nós temos hoje de saneamento no Brasil. Pode parecer um alarmismo, mas, no entanto, se você olha para a cidade de Manaus, cuja serviço foi privatizado faz mais de década, nós não temos a menor dúvida, ninguém é capaz de defender a afirmação de que lá o serviço melhorou depois de privatizado. Ao contrário, o serviço de Manaus piorou e, infelizmente, essa é uma das razões para a pandemia ter se espalhado com rapidez pelas periferias de Manaus. Então, eu queria ficar por aqui e agora nós vamos ter uma parte que vai ser explorada pelo Amael. Por favor, Laisa. Muito obrigada, Montenegro. Antes de passar a fala para o Amael, eu queria destacar alguns pontos da fala do Montenegro, para quem chegou depois conseguir acompanhar melhor o debate. Eu queria destacar algumas bandeiras aqui que o Montenegro colocou, né, como a luta pelo saneamento, o acesso à água, ela envolve tanto a universalização desses serviços, como a qualidade, né, esse serviço não pode ser um serviço precário, e ele deve, essencialmente, ser provido pelo Estado, né, ele não pode ser tratado como uma mercadoria, visando lucro, mas sim deve ser visto como um bem comum. Ele também enfatizou essa ideia de que o crescimento econômico com distribuição de renda é uma condição essencial para a universalização desses serviços públicos, e colocou também a importância das reformas estruturais, né, em conjunto, e ele enfatizou, por exemplo, a reforma agrária e a reforma urbana, e colocou essas tentativas, essas propostas de privatização do setor como um movimento no sentido contrário, né, a esse que ele propõe, né, que seria um crescimento econômico com distribuição de renda, acompanhado de reformas estruturais. Né, ou seja, a privatização ela vai justamente propiciar o aumento aí do tratamento dos nossos serviços públicos como uma mercadoria e não vai servir primordialmente aí a um acesso mais universal e de qualidade para a população. E aí eu já passo para o Amael. O Amael, ele é graduando em Direito na Universidade Federal de Minas. Ele também participa do Ondas e discute questões ligadas ao saneamento e o acesso à água. Está com você, Amael. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês 5 princípios que são os norteadores do direito humano à água e ao saneamento, e 5 padrões, que são o conteúdo que vai ser aferido aí na prestação desse serviço. É importante notar que, apesar que na nossa Constituição não havia uma previsão expressa à proteção do direito social à água, o entendimento dos melhores professores a respeito, inclusive de um dos maiores especialistas do saneamento no Brasil, Vladimir Ribeiro, é que há uma interdependência entre os direitos sociais. Como que a gente pode ter saúde sem ter acesso à água? Como que a gente pode ter direito à alimentação sem ter acesso à água? E é nesse padrão que a gente vai analisar quais são os princípios que vão nortear a prestação do serviço para que seja em conformidade com o direito humano à água e ao saneamento, e quais são os critérios para efetivação desse serviço. O primeiro princípio é o princípio da não discriminação e da igualdade, que significa dizer que a gente precisa buscar uma igualdade real. O Estado ele precisa buscar uma igualdade verdadeira na prestação do direito à água e saneamento. E nisso vem muito no que o Montenegro já adiantou, que não é possível você trazer uma universalização verdadeira desse direito sem uma luta contra a desigualdade social, contra essa ideia de água como mercadoria, porque não adianta
ter um sistema todo montado de água se a pessoa não tem dinheiro para pagar por ele, se a pessoa não pode acessar essa rede de ligação. Então, a gente busca não só uma igualdade no papel, tem que ser uma igualdade real. Essa é a base desse princípio. E para que haja essa igualdade, o primeiro passo é que não haja discriminação. Não pode haver discriminação por gênero, por raça, por nada. Tem que ser uma igualdade para todas as pessoas. E o que nos leva ao nosso segundo princípio, que é o acesso à informação. Para a gente conseguir garantir essa igualdade, para a gente conseguir efetivar esse direito, é importante que as pessoas saibam o que está em jogo. É importante que os documentos, que todas as discussões, elas sejam democráticas, que as pessoas possam entender o que está sendo discutido, para que elas possam efetivamente ter uma opinião a respeito. Isso é uma coisa que é atinente à vida de todos nós. Todos nós dependemos da água. Então, nós precisamos saber como ela afeta a nossa vida e como nós podemos opinar a respeito. Então, é o que é uma grande dificuldade na área, porque muitas vezes os documentos são técnicos, eles são científicos, eles não têm essa preocupação com a linguagem, que é muito importante para possibilitar a participação de todos. O que também está conectado com o nosso terceiro princípio, que é o princípio da participação. É importante que todos tenham uma participação política para equilibrar essa relação de poder que existe na prestação do serviço de água e de saneamento, porque esse serviço é prestado pelo Estado e pelos prestadores de serviço, e como o Montenegro já colocou, é importante que essa gestão seja democrática. Então, é importante que as pessoas tenham essa participação, especialmente das mulheres, porque muitas vezes, como demonstrado pelo relatório do professor Léo Heller, que é relator da ONU para o Direito Humano à Água e ao Saneamento, muitas vezes, quando as pessoas não têm acesso direto na sua casa à água e ao serviço de esgotamento, muitas vezes é alocado às mulheres a responsabilidade de buscar a água. Então, é uma tarefa doméstica que pesa ali no cotidiano das pessoas e, então, a participação feminina é essencial na definição de qual vai ser a prestação do serviço. E também várias organizações sociais, a Emancipa, o Ondas, eles estão aí para amplificar as vozes, para dar espaço realmente a uma possibilidade de participação política. E também isso leva também à consideração do quarto princípio, que é a prestação de contas. Nós temos que decidir a melhor forma de prestação, nós temos que discutir sempre a respeito como isso vai ser efetivado, mas é importante sempre monitorar também, para a gente poder ver se o que foi decidido, se o que foi implementado está sendo seguido direitinho, se os prestadores estão fazendo um bom trabalho. Se eles não estiverem, é importante que haja uma responsabilização, haja uma conversa, haja uma denúncia ali de uma situação que não está na sua regularidade, porque as pessoas têm direito a ter, como a gente vai ver, os diversos padrões de qualidade na prestação desse serviço. E, por fim, o nosso último princípio é a sustentabilidade. Não basta só a gente ter direito a esse recurso. As gerações que estão por vir, elas também vão ter que usufruir desse recurso. Então, é importante a gente prezar tanto da forma ambiental como financeira também. Pensar no Estado da melhor forma de arquitetar isso no curto prazo e no longo prazo, fazer as melhores escolhas comunitárias ali para a prestação desse serviço. Considerados esses princípios norteadores, a gente agora passa para a análise do conteúdo desse direito, que ele vai ter os 5 fatores ali para efetivação do direito humano à água e saneamento. O primeiro deles é a disponibilidade. A disponibilidade quer dizer que você precisa ter acesso a uma quantidade suficiente de água potável e também às instalações sanitárias. Essa água ela tem que ser suficiente para ser utilizada para diversos usos, né? Preparação de alimentos, lavagem de roupa, consumo próprio. São várias coisas aí que são muito importantes na nossa vida. E ainda mais agora, num contexto de Covid. Porque, como uma das principais medidas de prevenção contra a pandemia é a lavagem de mãos, o consumo de água pela população brasileira em geral, de todo mundo, aumenta. É importante que seja fornecida essa quantidade adicional de água para que as pessoas possam prezar para a sua saúde e da sua família.
O segundo padrão normativo do direito humano à água é a acessibilidade física, está muito ligado à disponibilidade. E quer dizer que você precisa ter acesso ao abastecimento de água e ao saneamento próximo da sua casa, ou na sua própria casa, que é o ideal, mas em muitos lugares não tem esse acesso direto. Então, muitas vezes as pessoas precisam se locomover grandes distâncias para conseguir ter acesso a esse direito. Isso tem muito impacto na saúde das pessoas, porque quanto mais distante, menos água a pessoa vai ser capaz de consumir. E muitas vezes os mecanismos de armazenamento doméstico de água não são os mais adequados para a saúde. Então, é importante observar essas coisas, inclusive porque esse direito ele necessita que o caminho para a busca da água, o caminho para a utilização do serviço de esgotamento sanitário sejam seguros. E agora, com nossos padrões de segurança de, de saúde durante a pandemia, o caminho para se buscar esse recurso, para se utilizar o esgotamento, ele precisa ser seguro, porque a pessoa precisa tomar esses cuidados com a saúde para conseguir utilizar, senão não adianta nada. Então, o que leva também à questão da qualidade e da segurança, que é o terceiro padrão normativo. É importante que seja uma água de qualidade, que não tenha poluição, que não tenham irregularidades ali na água fornecida, porque pode ser um empecilho à saúde das pessoas. E também as instalações sanitárias utilizadas, elas têm que ser limpas e também devem ser fáceis de usar. Muitas vezes de utilização comunitária, todo mundo tem que ter uma possibilidade ali de utilizar aquilo de forma comum e segura. E um dos aspectos agora, que é um dos mais importantes, um dos mais impactantes na situação de pandemia, é o nosso quarto critério, que é a acessibilidade econômica. O Montenegro já adiantou, mas muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de acessar o recurso por meio da questão financeira. A pessoa ela tem que ter a capacidade de pagar pela água, mas não só pela água, tem várias coisas na vida, né? Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar outros serviços, transporte, várias coisas essenciais. O valor da água não pode te impedir de acessar esses outros recursos. E aí, no coronavírus, né, teve uma série de flexibilizações, mas é importante que sempre mais pessoas sejam abrangidas por essas medidas, porque muitas pessoas tinham a água cortada quando começou a pandemia, e muitas vezes elas não foram abrangidas nessas medidas aí de flexibilização. E o Ondas também tem realizado um grande trabalho de tentar ampliar a quantidade de pessoas que têm direito à tarifa social, que é um aspecto essencial para que as pessoas tenham um acesso efetivo a uma quantidade, uma qualidade de água razoável, né? O que nos leva ao nosso último critério, que é a aceitabilidade. A aceitabilidade, ela quer dizer que você precisa ter acesso a uma água que seja aceitável nos termos de coloração, nos termos de cheiro, também ter acesso a uma instalação sanitária que seja culturalmente aceitável, te garanta privacidade, te garanta, né, a sua dignidade enquanto você está usando aquela situação. Então, esses são os parâmetros essenciais para a garantia desse direito. Eu peguei dois casos aqui para ilustrar para a gente e como que isso se dá na prática, né, na nossa realidade. Tem um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que é o caso de Kennedy contra a cidade de Zanesville. Esse é atinente ao princípio da não discriminação. Um dos casos ficou famoso no mundo inteiro por conta da injustiça acontecida. Uma comunidade negra na cidade de Zanesville passou 50 anos sem ter acesso ao sistema de água e saneamento da cidade, que passava na frente da comunidade. Uma coisa, uma injustiça sem tamanho. E, claro, as instituições como a Emancipa, o Ondas estão aí para denunciar essas práticas, mas quando isso não dá em um lugar, quando não é possível, o último caminho é a justiça. E eles foram à justiça depois de muitos anos tendo que se locomover por vários quilômetros para conseguir ter acesso ao recurso, foi estipulada uma indenização de 11 milhões de dólares. Claro, uma indenização enorme, ainda mais com o dólar no preço que está hoje, mas nem de longe suficiente para ressarcir aí esses 50 anos de privação de um direito que é fundamental.
A gente tem um caso mais ou menos famoso no Brasil também, chegou nos nossos tribunais superiores, que foi em relação ao município de Frei Paulo e seus povoados no Sergipe, porque foi um caso em que tinha uma descontinuidade na prestação de serviço, não estava chegando efetivamente à população, foi estabelecido diversos critérios ali que as pessoas precisavam ter em suas casas para ter acesso ao recurso, e aí, no fim das contas, o tribunal ele chegou ao entendimento de que a privação no fornecimento desse recurso violava diversos direitos, não só o direito humano à água e saneamento, mas a dignidade de pessoa humana, a saúde pública e o meio ambiente equilibrado. Então, com essas considerações, eu termino aí o nosso conteúdo geral do direito humano à água, agradeço pela atenção e, bom, passo a palavra aí para a Raíssa para continuar nas considerações. A Laísa? Será que a Laísa caiu? Não sei. O microfone dela parece aberto, mas não é possível ouvi-la. Então, eu vou passar, já que a Laísa está, enquanto ela corrige ali o microfone, vou pedir para a Josi desligar o microfone, para quem está com o microfone aberto, desligar para a gente poder passar a palavra para a Raíssa Cortez. E obrigada, Josi. E assim que a Laísa voltar, ela no final da fala da Raíssa, ela vai recuperar as questões que foram colocadas aqui no chat. A discussão está muito boa aqui no chat, comentando os apontamentos de quem está apresentando, né? Então, assim que a Laísa voltar, ela vai fazer um resumo das questões para que os nossos convidados possam reagir. Essa conversa aberta, ela está sendo gravada e ela vai ser depois disponibilizada no YouTube. Então, quem chegou depois, não se preocupe, vai poder assistir ela no YouTube. Sim, Leidiane, exatamente. Nós vamos disponibilizar. Lá está me avisando que caiu, que está voltando. Nós vamos disponibilizar essa aula gravada, todas as aulas, as conversas abertas, né? Não é uma aula. As conversas abertas vão ser gravadas, disponibilizadas. E eu também estou circulando aqui no chat o link para quem precisa de certificado dessa conversa aberta para preenchimento. Então, daqui a pouco eu mando de novo, porque teve mais gente que chegou agora aqui na nossa conversa. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Raíssa. Raíssa está por aí ou caiu também? Que eu não estou te vendo mais. Você está por aí? Está por aí. Então, eu vou passar a palavra para a Raíssa, para ela falar os 10 minutos. Vou contar o tempo aqui e te aviso quando faltarem 2 para você concluir. Obrigada. Tá bom. Bom dia, pessoal. Eu sou a Raíssa, eu sou doutoranda ainda, faço doutorado na Federal do ABC, vou deixar aqui um espacinho para a gente enaltecer um pouquinho a universidade, considerando que o público do Emancipa também é muito voltado a quem quer ingressar na pós-graduação, na graduação, né? Bom, a Universidade Federal do ABC é uma universidade que trabalha com a interdisciplinaridade na sua origem, e por essas razões a gente tem muita relação com os movimentos sociais, então tem um braço do Emancipa Lato, e temos também esse braço acadêmico do Ondas, que a gente chama assim, né? Dentro desse braço acadêmico do Ondas, que fica na parte que tem na FABC, eu faço parte de um laboratório que chama Laboratório de Justiça Territorial e de um grupo de estudos que é o Ecologia Política, Planejamento e Território. E, entre outras coisas, discutimos segurança hídrica, acesso à água. Então, estamos com uma pesquisa agora aqui em São Paulo para saber quais comunidades estão com falta ou com problemas na distribuição de água. E tudo isso a gente usa como um espaço de discussão e de reflexão para pensar em como a aplicação, principalmente, dos direitos à água e saneamento dentro do contexto da pandemia, fora da pandemia e tudo mais. Nesse bojo, né, nesse lugar que a gente está ali do Labjuta, da FABC e do Lepur, a gente elaborou, junto do Ondas, um informativo popular sobre direitos à água, agora em tempos de pandemia. Esse informativo, ele também contou com a consultoria da ONG Artigo 19,
que é uma ONG que trabalha com acesso à informação, transparência, controle social, que vale lembrar, como foi posto aí, também são pontos essenciais da própria política pública de saneamento. E dentro com essa parceria toda, a gente fez esse formativo que está sendo distribuído para algumas comunidades, para algumas favelas e ao redor do Brasil, né? Estamos junto também da Central de Movimentos Populares, conseguindo fazer a distribuição disso. Então, assim, é toda um arcabouço de pessoas e de gente, de militantes que se envolve para poder chegar realmente à informação da população e para poder conscientizar mais sobre isso, né? Dentro das medidas propostas pelo nosso informativo, a gente tem 10 medidas, e bem em resumo, assim, porque eu acho que acabou que os meus colegas falaram um pouquinho mais, então eu vou tentar equilibrar um pouco aqui. A gente colocou, a primeira medida é suspender os cortes pelo tempo que durar a pandemia, ou seja, recuperar também quem já estava com ausência de água para garantir que eles tenham acesso agora, não deixar de cobrar, na verdade, deixar de cobrar a questão da água, os valores, isso aí, para empresas privatizadas ou para empresas públicas das pessoas mais pobres. Então, entender que agora, com essa fragilidade econômica que a pandemia e principalmente a quarentena, o isolamento em casa, acaba trazendo mais pessoas, parar de cobrar de quem não pode pagar. Também uma solução, é preciso que as empresas pensem nas soluções para a população em situação de rua, porque essa população já é fragilizada em tempos normais, então já tem dificuldade de acesso à alimentação e de higiene pessoal, mas que em tempos de pandemia, com as lanchonetes, bares e restaurantes fechados, fica ainda pior. Então é preciso que se pense no acesso à água dessas pessoas e no acesso mais amplo a outros direitos como uma parte de proteção social mesmo. Distribuição de água que hoje seja regularizada, então recuperando essas pessoas que tenham sido cortadas antes. Expandir o abastecimento para áreas da cidade que ainda não tenham sido atendidas. Isso podem ser favelas ou comunidades como distritos, enfim, lugares que ainda não tenham acesso à água, que não seja pela rede, mas que sejam de alguma medida segura. Então, pipa ou incentivar algumas soluções locais para que isso seja melhorado. Mas que o poder público ele tenha uma noção de que de fato, todos os seus cidadãos tenham acesso a esse direito. Uma outra prioridade que a gente pontuou é que tenha água e esgoto nas unidades de saúde, ou seja, aqui em São Paulo a Sabesp tem feito algumas iniciativas junto com algumas empresas que produzem hipoclorito, também conhecido como água sanitária, fazer essa higienização como um serviço também que ela está oferecendo agora, como uma empresa que, apesar de ser metade privatizada, também deve ter um compromisso público com o serviço de interesse social, que é o saneamento. Então, eles estão fazendo essa limpeza. Além disso, também, para priorizar unidades de saúde, mas priorizar também asilos e outras unidades de atendimento, equipamentos públicos que atendam população, ou públicos ou privados, que atendam populações em situação de vulnerabilidade ou dos chamados grupos de risco que a gente tem colocado hoje, né? Então, idosos principalmente, mas também sabemos que os grupos de risco aqui no Brasil eles têm se comportado de uma maneira diferente. Então, quando a gente fez essas medidas, essas propostas emergenciais, isso era no começo da pandemia, a gente não entendia, por exemplo, que a população jovem seria tão atingida no nosso país. E para fechar, assim, os outros dois últimos pontos dessas medidas que a gente propôs são atender e pensar em como fazer o planejamento para pequenos municípios e comunidades rurais, porque como foi até vi alguma pergunta colocada aqui, essas comunidades elas têm algumas restrições que em tempos de normalidade elas já são complicadas, já têm um acesso escasso, então como que a gente melhora esse sentido? Com planejamento e com gestão dos serviços, mas não só, eu gosto até de pontuar, a água não tem que ser só um serviço, né? A água ela tem que ser, primeiro pensada como um direito, depois a gente vê como instrumentalizar o direito, e aí vem o serviço. Então, quando a gente faz essa coisa
conectada, fica difícil a gente simplesmente dizer que a privatização vai dar certo, porque se o agente privado não pensar na água como um direito, que provavelmente ele não pensa, porque ele pensa como um dinheiro, como que a gente casa com um serviço que vise todas as vulnerabilidades e tudo? E para fechar, o último, e eu acho que um dos mais importantes tópicos que a gente colocou é sobre informações, acesso à informação e direito à água. Assim, tem algumas iniciativas da Artigo 19 já desde muito tempo, pontuando o acesso à informação em zonas rurais e como que faz diferença para as pessoas acessarem informações em múltiplas plataformas. Então, desde televisão, desde sites, desde que as pessoas possam chegar a esse direito de algumas formas sem limites, né? E aí, esses pontos que a gente trouxe, mas para fechar, eu quero lembrar que da afirmação puxada pela CUT, mas também a Federação Nacional dos Urbanitários e também com a participação do Ondas, para fazer uma plenária nacional virtual, né, um Dia Nacional de Lutas em Defesa do Saneamento Público, contrário ao projeto de lei 4162, que é esse projeto de lei que busca privatizar tudo, e vai ser nessa segunda, às 15 horas, pelo Facebook e YouTube, Federação Nacional dos Urbanitários. De debate, mas eu acho que é isso. A gente fez um documento muito em cima do que a gente já vinha discutindo como esse direito. Então, é uma forma de viabilizar esse direito agora em tempos de pandemia ainda maior. Mas é um pouco isso. Vamos conversar mais agora. Você finalizou sua fala, Rai? Certo. Falando em serviços essenciais, né, eu também caí aqui na internet, nesse momento também de pandemia, está mostrando mais do que nunca como a internet também é um serviço essencial e, infelizmente, a gente também sofre com a precariedade desse serviço. Mas queria agradecer a Rai, aos demais palestrantes. Eu não tive a oportunidade de apresentar a Raíssa, mas eu acho que ela mesma já se apresentou. Mas queria ressaltar que a Raíssa também tem sido uma parceira da Rede Emancipa, né? Essa é a segunda vez que ela se disponibiliza a doar uma aula aqui para a gente. Ela já teve em outras oportunidades, no ano passado, no momento que a gente estava sofrendo um ataque frontal à questão ambiental, ela também foi num dos nossos cursinhos dar uma aula. E, sem mais delongas, eu queria passar para os debates. Aqui no chat, as questões já estão fervilhando. Infelizmente, como eu caí, eu perdi o acesso às questões anteriores. Então, eu vou chamar aqui algum dos meus parceiros da Emancipa, ou o Daniel ou a Dani, se puderem me assessorar. E, enquanto isso, eu vou fazendo as inscrições. Vocês podem fazer as inscrições pelo chat mesmo, de quem quiser se inscrever para abrir o seu vídeo, o seu som, para fazer ao vivo a questão. Daniel, você pode recuperar algumas questões do chat? Não sei se o Daniel está aqui. Sim, Dani, posso recuperar. Daniel, certo. Estão me ouvindo? Está com vocês, se apresenta. Eu vou pedir para quem for fazer as questões, se apresentar, quem for fazer as questões ao vivo aqui, se apresentar, e aproveito e peço para o Daniel também se apresentar. Bom dia, estão me ouvindo, né? Sim. Muito prazer, o debate foi ótimo, agradecer aí aos palestrantes, a Laisa, Dani. Sou Daniel, sou da coordenação da Rede Emancipa e vou aqui ajudar um pouquinho na condução e ler algumas perguntas, né? A primeira que surgiu aqui no chat é o seguinte, vai direto para o Montenegro, né? Bom dia, Marcos. No seu ponto de vista, a privatização não poderia ser uma das soluções para uma universalização do saneamento básico em todo o Brasil de uma forma mais célere?
Essa foi a primeira pergunta que surgiu, que envolve o tema da privatização e do acesso ao direito universal ao saneamento básico, né? Eu pensei, Laisa, não sei o que você acha, você que está conduzindo, eu ler mais duas perguntas e passar para os palestrantes, pode ser? Tá. Perfeito. Tem mais uma aqui. Sou funcionária pública da área de saúde e acompanho com tristeza o que está acontecendo com a saúde com a entrada dos órgãos terceirizados. Não pelos funcionários, que são de primeira linha, mas pela falta de respeito com esses profissionais que acabam não criando vínculo com a unidade. Por outro lado, também fico em dúvida como a Ivanete fez um comentário anterior. Sabemos como está a situação da água aqui no Rio de Janeiro. Será que a privatização não seria melhor? Da qual aconteceu, assim como aconteceu com as rodovias? É uma pergunta, inclusive, que dialoga com a anterior, né? Sobre a importância ou não de se privatizar, o que isso impactaria na vida das pessoas. É um debate interessante. E, por fim, moro em uma cidade do interior do Brasil em que o abastecimento de água foi privatizado há mais de 10 anos. Neste período, as taxas cobradas se tornaram abusivas e houve descumprimento de contrato de concessão, pois a contratante não construiu rede de esgoto. Privatizar não é a solução. Essa, mais do que uma pergunta, é um comentário que, né, se relaciona com as duas perguntas anteriores. Eu acho que a gente pode entrar nesse tema da privatização, né, que foi algo que apareceu bastante aqui no chat, e eu vou selecionar mais algumas para a gente dar sequência depois. Eu acho que já pode passar aí para os nossos convidados, enquanto eu seleciono mais algumas aqui. Perfeito. Posso falar? Eu queria fazer um comentário breve, então, para ouvir também os outros colegas que estão participando pelo Ondas. E sobre a questão da privatização como solução para avançar na universalização, a nossa avaliação, com base nas experiências já existentes de privatização no próprio país, no Brasil, e mesmo em outros países do mundo, é de que a privatização não aponta para a ampliação do serviço para toda a população. No país, se a gente for olhar quem é que tem menos saneamento, onde é que os índices são menores, primeiro, nós vamos encontrar uma situação mais difícil no norte e no nordeste, de modo geral, onde a renda média é menor. Nós vamos encontrar uma situação de precariedade ou ausência de serviço nas periferias onde mora a população pobre. E uma outra maneira de ver o déficit também, marcadamente, é a diferenciação entre cidade grande e cidade pequena. As cidades pequenas, os municípios menores e, em particular, também os aglomerados rurais, são menos atendidos que as cidades grandes por causa da questão de escala. Tudo isso coloca uma avaliação de que se alguém entra para colocar dinheiro e para, portanto, ganhar dinheiro com a prestação do serviço, ele não vai fazer isso privilegiando o atendimento dos mais pobres. Ao contrário. Aliás, de modo geral, a expectativa que existe dos serviços privados, das empresas privadas, é conseguir abocanhar cidades grandes que deem economia de escala e que já tenham a maior parte dos investimentos feitos. Né? É por aí que, digamos, o negócio se mostra apetitoso. Agora, de fato, e pegando aqui o tema da SEDAI do Rio de Janeiro, né, que está, inclusive, sendo colocada à venda, veja que a venda da SEDAI, a desestatização da SEDAI, não tem nada a ver com solucionar os graves problemas da periferia do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e assim por diante. Ao contrário, está se vendendo a SEDAI como um ativo econômico para diminuir o endividamento do Estado do Rio de Janeiro. E é fundamentalmente isso, é negócio, é dinheiro.
Portanto, não vejo nenhuma perspectiva dos pobres se beneficiarem com um serviço melhor no Rio de Janeiro. Para terminar, certo? A SEDAI, no meu entendimento, e eu já fui diretor da SEDAI, não presta um bom serviço na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Não presta. E a SEDAI precisa ser desprivatizada. Certo? Já. Certo? O Estado do Rio de Janeiro precisa ser desprivatizado. Certo? Precisa ganhar um governo popular, certo? E se colocar o Estado e as suas empresas a serviço da população. É por aí que nós vamos avançar. Era isso. Oi, Laísa. Laísa? Raíssa, Mael, vocês querem comentar? Posso fazer uma consideração aqui? Eu acho que é assim, gente. Não só no saneamento, mas também, né? Se a gente pensa numa lógica de empresa, a empresa ela precisa, como o Montenegro colocou, ela precisa de um ativo, em cima desse ativo ela vai trabalhar o produto dela e vai entregar para as pessoas, certo? Só que se a gente se entra nessa lógica, a água entra nessa lógica, o que é preciso quando a empresa vai vender? Que esse ativo lucre cada vez mais. Só que a água não pode lucrar cada vez mais, porque a gente precisa entregar a água num custo que a nossa população receba e possa usar. Só que tem uma questão maior, que a nossa população é muito vulnerável socialmente. Então, assim, tem duas questões desse lado. Se diz que se o Estado fica fazendo, o Estado não dá conta, porque, gente, saneamento é um serviço caro, principalmente esgoto. Não é barato de fazer. Mas se não tiver um compromisso que diga, vou, meitura estatal, fazer esse de planejamento, de gestão, entregar esse serviço ao maior número de pessoas, se não tiver esse tipo de serviço, se perde a lógica. Então, assim, é uma opinião mesmo, mas baseada em visões. Assim, teve um caso recente do Brasil, se eu não me engano, no estado do Tocantins, que a empresa, acho que foi 2016, 2015, teve uma empresa que virou a detentora dos direitos dos serviços de saneamento lá no estado, e eles começaram a devolver municípios que não davam lucro. E como que você devolve município que não dá lucro? Não se devolve, gente. Gente, não se devolve pessoa, não se devolve casa. É muito simples, entendeu? Então, assim, as empresas, o que elas fazem quando o produto não dá certo? Elas descontinuam o produto. Mas como que você descontinua uma cidade? Como se descontinua uma vila? Não existe isso. Então, assim, não dá. A gente precisa ter um compromisso social com o saneamento, e o compromisso social, na minha visão, se dá com um Estado forte, democrático, e que preste seu serviço com qualidade. É muito simples, muito fácil para mim. Eu gostaria de fazer uma consideração também, mas puxando um pouco para o lado do direito em relação a esse projeto aí. Uma das coisas mais preocupantes que é colocada é a proibição do contrato de programa, que é uma forma de os municípios contratarem a prestação desse serviço com auxílio do Estado, com a companhia estadual. A proibição desse contrato de programa é inconstitucional. A Constituição fala da possibilidade da prestação tanto de forma direta pelo Estado, quanto a uma concessão. Essa lei vem privatizar de uma forma muito fora da técnica, inconstitucional, flagrantemente, e de uma forma que não vai ser benéfica. O próprio professor Heller já disse que tem um risco de desestruturar toda a prestação de uma série de municípios. E como a Raíssa falou, quem se prejudica mais são esses municípios menores. São, tipo assim, não tem como você descontinuar a prestação nessa cidade. Mas na forma como foi colocada na lei, esse pensamento de como vão pensar os blocos de municípios, como já adiantou o Montenegro, é uma forma muito pouco pensada, uma forma que desconsidera as necessidades dessas pessoas que estão nessa situação de fragilidade. Nem todo município é superavitário, então nem em todo município existe o interesse da iniciativa privada. E nós temos exemplos no mundo inteiro, inclusive um dos mais famosos, a da companhia Eau de Paris, a prestação de água em Paris, que foi remunicipalizado para tentar justamente voltar aí a essa qualidade na prestação do serviço. Então, em sentido contrário, uma das possibilidades de melhorar a prestação de serviço é justamente garantir uma gestão democrática, uma gestão com transparência, uma gestão com prestação de contas. Então, privatizar não é necessariamente a solução, não é assim como se coloca. É muito preocupante.
Daniel, obrigada pelos palestrantes, pelas respostas. Daniel, você fez mais uma colheita de perguntas? Fiz sim, mas eu queria ver com você, Laisa, se tem alguém que gostaria de falar no microfone, fazer algum comentário também, e depois a gente volta a ler as perguntas do chat, pode ser? Para também dar oportunidade para o pessoal interagir com os nossos palestrantes. O que você acha? Pode ser, mas se eu não me engano, ninguém se inscreveu pelo site, o pessoal está tímido. Tudo bem, então eu vou ler mais algumas perguntas. Vamos lá. Tem uma aqui do Hugo Rodrigues, que eu peguei. É possível relacionar a retirada do direito humano à água e ao saneamento nas favelas, periferias e cidades empobrecidas com uma necropolítica intencional de expurgo da população marginalizada para a entrada dos investimentos, entre aspas, da iniciativa privada nesses locais? Como seria essa relação, né, entre privatização e a necropolítica nas periferias, né, resumidamente? Outra que quem trouxe foi a Helena Soares, tem a ver com o interesse da Nestlé, que, como a gente sabe, tem aí engarrafamento de água, né? Enfim, é dono de algumas fontes de água pelo mundo. O interesse da Nestlé em privatização da água, inclusive aqui no Brasil. Como que se relaciona, então, essas transnacionais e a privatização da água no Brasil e no mundo? E mais uma aqui, por fim, que a Elizabeth Mendonça trouxe, que eu acho que é interessante para o debate, que boa parte, ela afirma, né, que boa parte da água potável brasileira é consumida pelo agronegócio, enquanto o acesso é dificuldade a uma parcela da população. E aí eu acrescentaria, queria que vocês comentassem, algo que na época da transposição do Rio São Francisco foi bastante comentado, que por um lado, né, se propagandeava sobre o acesso na produtividade na região do São Francisco, por toda a extensão do São Francisco, por conta da transposição, mas, por outro, afetou muitas comunidades e muitas populações que dependiam do rio e ficou sem o acesso, né? Acho que isso se relaciona aí com essa questão que a Elizabeth trouxe. Eu acho que podemos passar, né, para os palestrantes. Aí você quer falar sobre essa questão da periferia? Posso falar um pouco sobre... É que essa questão da necropolítica entendo muito, mas enfim. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem um projeto em andamento em todas as escalas e os nossos políticos, principalmente os políticos de direita extrema ou de direita branda também, eles estão de relações interpessoais, relações nacionais, internacionais, com relação a grupos que pensam nisso, né, de defender os interesses de grandes corporações, aí fazendo um nexo com a coisa da privatização. Acho que o Montenegro pode até pôr melhor, mas eu também estava lá. A gente teve em 2018 em Brasília o Fórum Mundial das Águas, que na verdade é um fórum das corporações defendendo seus próprios interesses. Então eu lembro que no momento eu cheguei ali, eu vou tentar fazer um nexo aqui, eu cheguei no Fórum Mundial da Água, e tinha na parte aberta dele, porque para entrar lá dentro era R$1.300, né? Não tinha nem como pagar. E aí cheguei lá no stand aberto e tinha um case de sucesso da Sabesp. A Sabesp dizendo como ela fez muito bem com a gestão das águas na época da crise hídrica. Eu fiquei assim, fez bem para quem? Se até hoje a gente tem lugares da cidade de São Paulo, periferias que a gente trabalha aqui em São Paulo, que todo mundo fala, às vezes a gente fica 10, 12 dias sem água. A Sabesp está fazendo sucesso para quem? Então, assim, vocês podem entender que é uma lógica ali, há uma noção de trabalho, de acesso, ou de falta de acesso, né, que visa enriquecimento, visa criar um espaço de que está tudo bem, enquanto tem gente morrendo. Eu entendo que a necropolítica ela vai nessas entranhas, e eu fico chocada, assim, só que eu não tenho uma grande habilidade para dizer exatamente como que se coloca numa chave o conceito de necropolítica.
Mas na micropolítica, eu sei que nas favelas é isso. A Sabesp diz que está tudo certo por um lado, e por outro ela deixa comunidades há dias sem acesso ao serviço. E isso é fato, assim, não é, eu não vivo isso na pele, que eu moro no centro de São Paulo, mas toda comunidade que a gente vai na Zona Sul, na Leste, na Norte, tem gente sem água. Então, assim, não tem 15 de sucesso, sabe? É uma falsidade, é uma mentira isso. Bom, eu queria comentar rapidamente sobre o tema da Nestlé, que foi levantado aí, e a relação entre água potável e agronegócio. Lembrando o seguinte, só abro um parênteses para dar o endereço do site do Ondas, que é ondasbrasil.org. Ondasbrasil.org. Não é um site do surf, gente. É o site do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. E lá você vai encontrar a discussão que nós fizemos recentemente para contribuir no processo de revisão da portaria do Ministério da Saúde sobre potabilidade da água, sobre quais são os padrões que a água para consumo humano deve ter. A nossa perspectiva com água engarrafada é a seguinte: primeiro, quem vende água engarrafada faz seu negócio propagando a suspeita de que a água que a torneira serve não é de boa qualidade. E tem interesse em que a água que a torneira disponibiliza não seja de boa qualidade. Então, há um contraponto entre a água potável de boa qualidade disponibilizada pelo sistema de abastecimento público e o interesse de quem vende água engarrafada dizendo que é uma água especial. Tá? Infelizmente, no Brasil, nós não avançamos no sentido da valorização da água potável. Existem países como a França, onde você chega num restaurante e você pede água, e se não disser que é água engarrafada, você vai ter água de graça, água potável de graça, e vira numa jarra com copo. Tá? É o contrário da tradição daqui, onde a água engarrafada propaga a suspeita da água de abastecimento público e, além disso, gera uma quantidade brutal de lixo, de embalagem, certo? Que depois precisa ser processada, precisa ser aterrada ou vai acabar parando em algum lixão por aí. Né? A história do agronegócio e água potável foi levantado também. Tem uma questão que diz respeito ao seguinte: o agronegócio nosso, infelizmente, é intensivo no uso de defensivo agrícola. Né? E, com isso, tem um potencial brutal de contaminação dos nossos mananciais, fazendo com que o tratamento da água, inclusive, fique mais caro e que haja um risco maior para a população brasileira quando consome água. Tá? E, de certa maneira, isso é mais um custo do agronegócio que é externalizado para a sociedade brasileira. E esse é um ponto que merece uma discussão mais aprofundada, não é? Porque se o agronegócio exporta, lucra, né? Exporta alimentos, exporta, em última instância, nosso recurso, a população aqui fica sem esse alimento, por um lado, e, por outro lado, fica com a água contaminada. A transposição do São Francisco, talvez um dos problemas mais sérios que ela traga é a não realização das metas de atendimento da população ribeirinha e o risco de que o agronegócio, né, e o latifúndio se apropriem da disponibilidade adicional de água nas áreas beneficiadas pela transposição. Né, e que também as promessas daquelas áreas que, digamos, contribuíram com a água, certo, para as áreas que ainda não tinham água fiquem não realizadas, e, em particular, no que diz respeito ao atendimento com sistemas melhores de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Era isso que eu queria comentar a esse respeito. Em complementação, estou de pleno acordo com o Montenegro e com a Raíssa. Eu também, na questão filosófica da necropolítica, eu também sou iniciante, não tenho nenhuma especialidade, mas pensando talvez um pouco nas ideias da Achille Mbembe, a fragilização por meio de uma privatização em massa poderia
gerar uma política de fazer morrer, servindo como um dispositivo de selecionar vidas precárias que podem ser exploradas e aquelas que podem ser mortas, né? Em uma perspectiva, bom, bastante filosófica e bom, leiga minha, acho que são isso, é isso. Bom, pessoal, infelizmente, a gente já está encaminhando para o final do debate. Eu vou sugerir que a gente faça mais uma rodada de perguntas e passe para os nossos palestrantes. Encerre, porque a gente tem tentado fazer eventos de até 1h30, para não sobrecarregar muito aí a agenda de todo mundo, né, que está cheia de reuniões e debates virtuais. Eu colhi algumas perguntas, e também a Graziele Neris Rosa se inscreveu para fazer uma pergunta ao vivo. Eu vou fazer algumas questões e o Daniel, por favor, me complemente se eu tiver esquecido, se você quiser complementar com alguma pergunta que apareceu no chat e eu não peguei, beleza? E daí depois que a gente fizer as perguntas que apareceram no chat, eu vou passar para a Graziele, abrir o vídeo dela para fazer a pergunta e a gente passa para os palestrantes. Então, eu colhi aqui uma pergunta do Bruno, que ele pergunta se há experiências em outros países nos quais a água é completamente gratuita. E aí vou complementar também, se vocês puderem falar de experiências que a gente poderia chamar de modelo nesse momento de pandemia, em relação a políticas de acesso à água, de facilitar o acesso à água nesse momento, né? Como essas ideias, como a questão da tarifa social, como que outros países têm enfrentado essa questão. O João Antônioson perguntou se existe alguma pesquisa, né, sobre o acesso da água nas periferias, né, que, por exemplo, pudesse exemplificar, ilustrar para a gente quantos dias, em média, por ano, essas populações ficam sem água. O Alexandre, ele traz uma questão sobre os processos que estão por trás desse processo de privatização, né, os interesses que estão por trás. Então, ele pergunta sobre a questão dos lobbies da privatização e mais especificamente, se algum de vocês sabe sobre a atuação da Abicom e da Trata Brasil, por meio desses lobbies. O Alexandre, ele também perguntou sobre as mudanças no sistema de gestão da água, num contexto de aprovação da privatização, né, da ampla privatização do setor. Então, ele perguntou como que essa estrutura será impactada, né, por exemplo, o impacto na centralização da Agência Nacional das Águas, a relação com os comitês de bacia, e eu acho que é isso. Aí depois, se o Daniel quiser complementar, desculpa, eu vou fazer esse bloco um pouco maior para tentar abranger um máximo de perguntas. Vou passar para o Daniel, ver se ele coletou mais alguma informação no chat, e depois vou passar para a Graziele fazer a pergunta online. São duas colocações bem rápidas que eu peguei aqui, Liza. Uma, na verdade, é um comentário da Neimi Batista, que eu acho que tem a ver com o debate anterior, que eu acho que é legal a gente colocar. Ela disse, né, conforme estudos de indicadores do IBGE de 2015, o percentual de pessoas negras que vivem em condições precárias de saneamento, sem acesso simultâneo à água, esgoto e coleta de lixo, é quase o dobro do de pessoas brancas. A privatização afeta o acesso da classe trabalhadora. Eu acho que isso é um dado importante sobre a privatização, sobre a discussão anterior. E uma pergunta rápida da Kátia, que eu acho que é importante, ela pergunta de como que nós podemos pesquisar dados sobre o saneamento e o acesso à água nos nossos municípios, né, para a gente poder cobrar os políticos, né, as prefeituras, as câmaras dos nossos municípios e estados. É isso. Agora eu vou chamar a Graziele para fazer a questão dela.
Bom dia. Eu acho que não é nem uma questão de uma pergunta, é mais de relação de contraponto. Eu moro em Goiânia e numa das regiões mais periféricas da cidade, que é a região noroeste, que é uma região muito afetada pela questão de invasões, né, porque foi a parte da cidade que foi invadida há 37 anos atrás, né, 38 anos, mais ou menos, e aí a gente não tem uma certa quantidade de, vamos dizer, de recursos mínimos entre a questão da coleta da água e a questão da coleta do esgoto, né, porque um contrapõe ao outro. E aí, com uns 8 anos atrás, mudaram-se a questão do uso do solo no município, né, para beneficiar algumas construtoras que trouxeram alguns empreendimentos de prédios, né, para a região. E com isso, quando eles vieram para cá, trouxeram-se a rede de esgoto para esses fins, né, para esses prédios, né, e a rede de água também, a questão da rede de energia também foi melhorada, né? Mas quem beneficiou mais foi somente essa questão das construtoras, né? Só que com esse contraponto, eles passaram a rede de esgoto, né? E jogaram dentro do riacho que a gente tem no bairro, né? E esse riacho, ele, na verdade, lá embaixo, ele alimenta a questão rural da cidade, né? Algumas chácaras que tem e tudo mais. E aí vem a minha pergunta: como é que esse contraponto entre. Agora eles também. Uma outra questão, eles também começaram a fazer a rede de instalação de esgoto na nossa região, rebentando toda a questão da infraestrutura que a gente já tinha em questão de calçamento e asfalto, que eles fizeram anteriormente, antes de fazer a rede de água e esgoto, né? E agora vem rebentando toda essa questão. E aí e outra coisa, é uma região periférica, né? Como ser uma região periférica, é uma região que as pessoas têm um baixo custo de renda, né? Quando instala-se o esgoto, a conta de água pressupõe que sobe muito. Sem essa instalação já definida, já subiu o valor da rede de água para nós, né? O custo-benefício da água já subiu. E aí, o que se pode fazer ou o que é estudado em relação a isso? Quando chega o benefício tardio, benefício entre aspas, né? E quando ele chega, ainda acaba querendo ou não tirando, vamos dizer, alguns contrapontos, né? Que é o benefício da água também, né? Que chegou a rede de esgoto, vai acabar tirando a rede de água. E a gente é obrigado a pagar a taxa de esgoto. A questão é essa. Então, eu passo aos nossos palestrantes para uma rodada final. Montenegro. São 11h25. Vamos dividir aqui o tempo, 2 a 3 minutos para cada um. Eu começaria dizendo o seguinte: Graziele, começando do final da sua pergunta. O Ondas está fazendo, no momento, uma pesquisa em 8 capitais brasileiras, infelizmente Goiânia não está envolvida até agora, para verificar o seguinte: qual é a porcentagem da população, das famílias dessas cidades, que tem acesso à tarifa social da água e esgoto, ou seja, uma tarifa com desconto, e qual é a porcentagem da população que está no cadastro único como a população pobre. Esse é um tema que nos interessa do ponto de vista da acessibilidade econômica, porque, de fato, não é, existe uma tarifa social cuja cobertura, nossa suspeita, é de que a cobertura é baixíssima. Não é? Aqui, eu moro no Distrito Federal. No Distrito Federal, até o mês passado, eram apenas 3 mil famílias que eram beneficiadas pela tarifa social da CAESB, enquanto que no cadastro único tem 160 mil famílias cadastradas como pobres. Esse é um tema. O outro tema que diz respeito, digamos, às mudanças que ocorreram aí na região onde você mora, não é? Em função da entrada de construtoras com empreendimentos imobiliários, e que, pelo que você diz, não respeitar os interesses coletivos,
realmente a solução está, no meu entendimento, está fundamentalmente numa luta, numa organização e numa luta da população aí da região, né? Para entender o que é que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial da cidade de Goiânia coloca a respeito dessa área, para usar o plano, se houver o plano de saneamento básico também, e cobrar das autoridades e da própria Saneágua a maneira a que vocês acham mais adequada do ponto de vista coletivo de enfrentar o problema, né? Faço aqui só mais uma observação sobre a questão de quais são os lobbies que trabalham pela privatização do serviço de água e esgoto no Brasil. De fato, a ABCOM é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto, e ela trabalha intensamente para isso. E também entendo que o Instituto Trata Brasil, que faz toda uma publicidade dizendo da necessidade de atender a todos, a universalizar o serviço, mas, ao mesmo tempo, coloca a perspectiva de que a solução para isso é a privatização dos serviços, é hoje um dos principais lobbies trabalhando essa questão, né? Então, eu queria encerrar minha participação agradecendo a oportunidade de participar dessa atividade da Universidade Emancipa, convidando a todos os que estão aqui participando dessa atividade a conhecerem o site do Onda, verem o material que está disponível lá. Tem muita informação disponível lá, muitos artigos, e o nosso endereço é www.ondasbrasil.org. Obrigado. Raíssa, Amael. Bom, fechando rapidinho aqui também, eu acho que o Montenegro trouxe uma coisa importante, que é essa discussão do plano diretor de ordenamento territorial. Como arquiteto urbanista, não tenho como dizer outra coisa, né? Acho que a população precisa ter ciência do plano diretor, precisa participar deles, porque muitos deles são instâncias participativas, mas que, em geral, a população acaba não participando, porque, enfim, não tem conhecimento, ou às vezes a prefeitura não faz um processo de esclarecimento e tal. Então, nessa instância do plano diretor é onde você consegue pleitear e discutir como é que fica o planejamento dessa cidade. E aí, para onde vai, como que vai a rede, de que forma. E, claro, organizados, porque se você vai sozinha, como é que você vai fazer frente à associação comercial local? Na minha cidade, a associação comercial é, assim, fortíssima. Se não vai a população junto, organizada, perde. Então, essa é uma questão. Aí, só para tentar fechar as outras perguntas, e aí, quando você, por exemplo, pesquisar dados de saneamento e água, o SNIS é uma plataforma respondida pelas empresas de saneamento. Então, não é uma plataforma que tem toda a informação real, mas ela é uma informação que dá para usar como base. E aí que eu digo, você se organizar e você se opor ao que está acontecendo no seu território e lutar por isso no plano diretor, ela pode ser organizada com informações de melhor qualidade. Então, buscando informações no SNIS, consolidando isso para a sua realidade local, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Joga no Google que acha. E aí, a pesquisa sobre quantidades de água que fica, quantidades de dias que fica sem água nas periferias de São Paulo ou nas outras. Não tem uma pesquisa específica, sabe? Isso não está aberto. O que a gente está conseguindo fazer, dentro da Universidade Federal do ABC, puxar algumas das respostas, algumas pessoas e tentar resolver isso. Mas, assim, é isso, gente. Organização, luta, informação, organização, ponto. É assim que resolve. Amael. Bom, também em complementação à questão colocada pela Graziele, é essencial que seja tentado esse diálogo, essa tentativa de busca, né, pela melhora, mas também importante verificar se essa modificação aí na estruturação das obras causou um prejuízo à saúde da comunidade. Como ela disse que teve um lançamento do esgoto no Riacho, isso é uma coisa, é um direito protegido constitucionalmente, isso é uma coisa que, em último caso, merece uma tentativa aí de proteção por meio do Poder Judiciário, e aí eu sugeriria também procurar uma análise por meio da Defensoria Pública, do Ministério Público, que podem dar um auxílio aí por meio da ouvidoria. Quanto às outras questões colocadas, tentando abordar já de forma mais breve, foi colocada a questão da discriminação, de que
a parcela branca da população tem muito mais acesso à parcela negra da população. Isso está muito ligado ao que a gente já colocou no combate à desigualdade social, o combate ao preconceito. Isso é uma coisa, é tudo pelo que o Ondas se coloca, de tentar acessar todos por meio de saneamento básico com o combate à desigualdade social. E isso também é um dos princípios norteadores, né, do direito humano à água. A questão do papel da Agência Nacional das Águas no novo marco é uma questão que pode ser muito complicada, porque já existe uma regulação desses serviços na instância mais local, em termo estadual e municipal. E uma regulação nacional da Agência Nacional das Águas poderia ser prejudicial, dependendo da posição que essa agência for tomar na regulação. Se ela for uma agência mais permissiva no sentido da qualidade, se for menos protetiva do que as agências locais, pode ser sim prejudicial ao todo. Então é uma aposta que, na verdade, tem muito risco aí a ser analisado. Um dos outros aspectos bem controversos a respeito da nova lei. E uma última coisa em relação à água gratuita. Eu acho que esse é um ponto interessante. E que é interessante observar que na Lei Nacional das Águas, é a Lei 9.433 de 97, ela estabelece claramente que a água é um bem de domínio público. Ou seja, quando a gente recebe a água, a gente não paga pela água, a gente paga pela prestação do serviço ali de abastecimento de água, do esgotamento. Então, não, o princípio o critério da economicidade não requer que a prestação seja gratuita, mas ele requer que seja acessível a todos, que seja acessível pelo mínimo custo que todas as pessoas possam utilizar desse recurso. E um dos exemplos aí é o que o Montenegro mencionou também, eu pontuei, em relação à Eau de Paris, na Água de Paris, que é uma companhia que foi remunicipalizada, é estatal e presta serviço com qualidade e um preço acessível a todos. Então, esse está aí um exemplo para mostrar para a gente que existem sim soluções e que não necessariamente é só esse caminho que colocam por meio de vários lobbies, né? Agradeço imensamente a possibilidade de poder discutir com todos e acho que esse é o caminho. Queria só registrar que no site do Ondas está disponível a mais recente versão de um estudo do Transnational Institute, Instituto Transnacional. Nós ainda não conseguimos traduzir para o português, mas é extremamente relevante, então nós publicamos na versão original, fazendo um balanço de todas as cidades, em várias cidades do mundo, que desestatizaram seus serviços. Quem quiser informação sobre isso, está lá no ondasbrasil.org. Gente, queria agradecer muito a todas e todos que ficaram aqui firmes, participando com a gente dessa aula maravilhosa. Queria agradecer especialmente aos nossos 3 palestrantes, Raíssa, Montenegro e Amael, dizer que esse papo nosso continua. Queria ressaltar que no dia 30 de junho, na aula 8 do curso Pandemia e Periferias, a gente tem uma aula sobre pandemia e urbanização precária, onde com certeza essas questões também de acesso à água serão retomadas. E queria também dizer que a nossa manhã não acaba por aqui. Está começando agora uma outra aula, uma outra conversa sobre essa. Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. Que é sobre saúde mental e pandemia no contexto amazônico. Tá? Então, vocês podem continuar com a gente. E é isso, gente. Está aqui o link. Uma boa manhã a todos e todas. Compartilhar aqui com a Emancipa, viu, gente? Parabéns e obrigada de novo. Só mais um recadinho, pode? Rápido? Claro, Daniel. Para a gente não esquecer também, toda terça-feira a gente tem a nossa aula da Universidade Emancipa, né? Como acho que a maioria aqui está inscrito. E essa terça-feira próxima vai ser especial, porque é um tema que surgiu aqui, inclusive, que é sobre a necropolítica no Brasil ontem e hoje, né? Os nossos convidados e palestrantes vão ser a professora Rosana Pinheiro Machado, o professor grande intelectual brasileiro Silvio Almeida
e também uma presença mais que especial de um militante, ativista, entregador antifascista, né, um trabalhador desses aplicativos de entrega, que é o Paulo Galo, Paulo Lima, que vem atuando, articulando aí a resistência dos entregadores nesse momento de pandemia, reivindicando seus direitos. Então vai ser um debate riquíssimo, espero que todo mundo possa acompanhar esse espaço da Universidade Emancipa, tá bom? Terça-feira, às 19 horas. Valeu, gente. Valeu, muito obrigado. Vou encerrar aqui, então, a nossa gravação, Obrigado. pessoal. Eu reforço o convite da Laisa. Quem quiser ir para outra conversa aberta, ela está começando agora.